a mudança virada de chave, ela é muito mais rápida do que o modelo tradicional. Porque eu consegui alavancar e mudar minha vida nesses 12 meses apenas trabalhando com o digital, como gestor, 10 vezes mais eficiente do que 14 anos que eu tive numa empresa corporativa. Fazer a prospecção desta forma foi onde mudou a chave, onde começou a entrar mais clientes e começou a entrar clientes com o nível de ICP que eu esperava, né? Aquele cara que só vai pela gestão de tráfego pago. E aí, cara, o ticket que eu cobrava, que era o mesmo valor 360, hoje eu cobro só para fazer gestão de tráfego pago. Mudou completamente. Eu tô falando com Alexandre Silva, cara. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do PMax Podcast. Meu nome é Wigner Marcelo e dessa vez eu trouxe um cara aqui que entende muito de tráfego, entende muito de estrutura comercial, entende muito de vendas na internet. Eu tô falando com Alexandre Silva, cara. É um prazer ter você Will, aqui, tudo bem, meu querido? Maravilha. Uma alegria aí, cara, receber o teu convite aí. Espero poder contribuir com a galera aí. Vamos bater um papo aí interessante. Massa, cara. Alexandre, velho, antes disso, eu queria dar umas notícias aqui pro pessoal, passar algumas informações aqui bem importantes. A primeira é que a gente vai deixar aqui na tela o QR Code e as informações aqui do nosso patrocinador maravilhoso, que é a Pushing Pay, do Lorival Guerreiro lá, um patrocinador que a gente tem aí há bastante tempo. E que se você não conhece, vale a pena conhecer, porque é uma nova plataforma que eles fazem transações, eles cobram taxa por transação, eles não cobram por porcentagem, na verdade, é um valor fixo. Então barateia muito se você vende algum produto de baixo custo, alguma coisa assim, você vai gostar pra caramba disso. Também a gente vai fazer algumas alterações, inclusive fazer alguns episódios ao vivo agora. Vamos colocar isso no cronograma, vai ser massa pra caramba. E desse episódio aqui, Alexandre, eu espero muito a gente conseguir agregar pra galera, principalmente que tá no digital, tá mexendo com tráfego pago, ou de repente tem uma empresa ali, ou uma agência, muitas urgências que tem hoje no mercado também. E também trazer um pouquinho da visão do porquê que essa galera, donos de negócio, né, seja qual for, eles têm, às vezes, deposita ali um caminhão de dinheiro, mas não performa, não faz o negócio funcionar. Eu acho que você sabe alguns segredos porque isso não acontece, porque que não dá do resultado. Eu queria desmistificar tudo isso aqui, velho. Mas primeiro eu queria te perguntar de onde você vem, quem você é e o que você tá fazendo aí, só para o pessoal entender um pouquinho quem é você. Bora, vamos lá. Bom, meu nome é Alexandre Silva, hoje sou especialista em marketing para deliveries, né? Então, nesse exato momento, meu principal nicho é marketing para restaurantes e deliveries, né? Então, tipo, hamburgueria, pizzaria, restaurantes em geral, assim, tudo você sabe como fazer o cara faturar literalmente rodando. Inclusive, a gente tem até alguns resultados que já começou a surgir, bem bacana, fruto desse trabalho, né? Mas, cara, não começou nada assim, foi totalmente diferente, né? Minha história começou com 14 anos de menor aprendiz numa empresa de distribuição de energia elétrica, né? E eu fiquei 14 anos trabalhando nessa empresa, no modelo de CLT, só que eu percebia que, cara, sempre era muito estagnado, né? A gente não tinha aquele reconhecimento que a gente esperava. É um mercado tradicional, a gente sabe que o mercado hoje convencional, ele é um modelo ainda muito tradicional, então é aquela rotina de 8 horas até 17, acorda de manhã, pega trânsito, então assim, essa foi minha rotina por 14 anos. Só que eu sempre tive dentro de mim uma questão muito empreendedora, acho que isso está na alma, né? Então eu lembro quando eu tinha lá meus 14, 13 anos, eu ficava inventando alguma coisa para tentar ganhar dinheiro, né? Mas eram testes e isso vinha me mostrando o quão tinha de empreendedor dentro de mim. Cara, eu já tive empresa de brinquedos infláveis. Empresa de brinquedos, cara? Cama elástica, pula-pula. Você pegava, alugava esses materiais, você comercializava eles? Não, cara, na verdade assim, a gente comprou alguns brinquedos, né? Então cama elástica, piscina de bolinha, tobogã. E a gente alugava para as festas, né? Aniversário enfim, principalmente aniversário de criança. E aí não deu certo, porque, cara, era muito complicado. Na época eu tinha um golzinho lá, e aí você tinha que colocar as coisas no gol, era pesado pra caramba, aí não achava mão de obra. Aí eu falei, cara, parei. E aí eu falei assim, cara, eu quero um negócio que eu tenho uma rotina todos os dias. E mesmo assim eu trabalhava nessa empresa ainda. Então, assim, paralelo, eu estava querendo construir algo para mim.
E aí fui lá, eu falei, cara, vou montar uma pizzaria. Então, isso em 2015, mais ou menos, 2014 para 2015, eu fui lá, comprei um ponto. Na verdade, que hoje é uma loucura fazer isso, né? Você comprar um... Cara, Você acha que vale a pena o cara comprar um ponto? Não, por não quê, vale. cara? Cara, porque assim, ó, já tem uma história criada. A não ser se for um restaurante, por exemplo, que já tem um brand muito forte, que já tem ali um faturamento consolidado. Normalmente o cara desse restaurante ele não vai vender assim tão fácil, né? Ou por um valor tão... Exatamente. Existem alguns tipos de negócios que é feito para ser vendido, né? Então, por exemplo, eu acho que toda empresa hoje ela é feita para ser vendida. Esse é o ponto. E aí pode ser que em algum determinado momento isso faça sentido. Mas para e pensa, um delivery pequeno, um ponto pequeno que o cara tá passando ali, é porque realmente não tá sendo legal pro cara, né? Enfim, ou às vezes existe outras condições, como saúde, aí o cara tem que passar, beleza. Mas em resumo, comprei essa pizzaria, gastei o dinheiro que eu tinha lá, na época acho que uns 30k mais ou menos, montei. Comprou, tinha forno, já tinha tudo lá, só não tinha os condimentos, basicamente. Cara, exatamente. Tinha ainda algumas coisinhas, forno a lenha, e aí assim, começamos, né? E um desafio, não sabia fazer pizza, era refém 100% do pizzaiolo, né? E, cara, começou uma jornada, assim, de muito desafio, porque todo empreendedor hoje, quando ele começa, né, tem muita ansiedade, né? Então, o cara, pô, eu quero ganhar dinheiro. É ansiedade, mas, pô, também tem aquele negócio, né? É a barreira do não saber. Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. Você começa com o empenho do caramba, e quanto mais você vai ganhando consciência, mais você vai falando, pô, não é assim, não é assim. E aí você começa a ficar mais estagnado. Eu acredito muito nisso também, E também tem um ponto, assim, Will, que até eu quero falar até um pouco nessa questão do marketing digital, que às vezes também é o ego interior que a pessoa tem do empreendedor, né? Então, por exemplo, o cara tá construindo, as coisas não tá bacana, mas ele tem medo de perder aquilo que ele tá construindo, né? Tipo, demais. Gastei, sei lá, 50, 100k, pô, não vou perder, mas o negócio tá ruim, então ele não consegue olhar para dentro de si e voltar, né, para colocar a bola no chão. Enfim, resumindo, montei essa primeira pizzaria. Porque você assumir um prejuízo grande desse é muita responsabilidade, né, cara? Demais, cara, demais. Tu teve que assumir alguma coisa assim? Tipo, por exemplo, pô, cara, fracassei e perdi aqui, por exemplo, os 30 mil reais. Várias vezes. Várias. Até na minha jornada para chegar hoje, no meu modelo de trabalho que eu tive hoje, inclusive no digital, eu tive muitas perdas. Inclusive esse ano, né? É tudo uma tomada de decisão, né? E é aquilo que eu falei do ego, é que no nosso modelo hoje, na verdade, para todos os profissionais, você precisa colocar a bola no chão e entender o que está dando certo e o que está dando errado, entende? Então, por exemplo, você está seguindo um caminho, e aí você está vendo que aquele caminho não está sendo produtivo, não tá te dando lucro, não te dando eficiência, só que muitas vezes você quer continuar, porque, cara, você tem aquele ego dentro de você, né? Isso varia de pessoa para pessoa. E aí você vai aprendendo, você fala, cara, não dá. Só que se você for ficar olhando as perdas que você teve, a gente não evolui, né? Se eu for olhar, cara, eu já perdi mais... Se eu for juntar tudo, acho que 400, 500k aí de negócios entre começa, não termina ou não dá certo, né? Então, assim, é uma decisão, mas é evolução. A gente está em constante evolução, cara. Então, se você baixar a cabeça, você volta lá pro CLT e trabalha de salário, né? Então, a gente tem que buscar essa evolução a cada dia, né? E aí montei outra pizzaria, tá? Aí você montou, mas você não comprou daí. Não, cara, e aí eu nem vou entrar nessa história porque... Senão é longa pra caramba. É longa pra caramba. E aí a gente teve a oportunidade de pegar mais outra pizzaria. E aí eu senti um acúmulo muito grande de função, porque eu trabalhava nessa empresa e acumulava serviço na pizzaria. E aí a gente tomou a decisão de vender a pizzaria, beleza. O tempo se passou, eu comecei a entrar no digital com a parte de fotografia e vídeo, né? Então comecei a produzir vídeo, comecei a produzir fotos, me especializei nisso e comecei a pegar clientes atendendo como videomaker, né? Então fiz muita produção, né? E nesse meio de caminho, a gente pegava tudo, né? Então você fazia corporativo, você fazia casamento, você fazia marketing para... Tudo que aparecia. Exatamente. E a parte da produção de vídeo, ela ainda era algo que eu estava construindo, não era algo que me dava, por exemplo, uma renda fixa para mim tomar uma decisão de sair da empresa que eu trabalhava, né? Bom, e aí eu comecei a perceber, cara, que as produções dos vídeos que eu fazia,
principalmente para negócios locais, como restaurantes, eles não geravam tanto retorno financeiro para o cliente, né? Por quê? Porque por trás o cara não tinha uma estratégia digital, não tinha uma empresa de marketing, não tinha uma agência que fazia a estratégia rodar, né? Então o cara, por exemplo, recebia lá um pacote de fotos e vídeos, postava no Instagram, só que ficava orgânico, não tinha... Não usava direito o negócio, né? Exatamente. E aí, ano passado, em abril, tive a oportunidade de ir para Portugal, minha irmã mora lá. E aí, cara, aquela história, né? Quando você viaja, você sai fora da tua bolha e você começa a ver um mundo totalmente diferente, não é aquilo que a gente está acostumado, né? E aí, minha irmã estava estudando marketing digital, na época lá, ela estava estudando, acho que o Luciano La Rosa, um cara lá que é como se fosse o Pedro Sobral aqui do Brasil. E aí eu comecei a dar dicas para ela, comecei a orientar. Ela falou, estuda, faz isso, o cara é bom, é bom. E aí eu cheguei e falei, cara, por que eu também não posso estudar isso, né? Se de repente eu posso ganhar um pouco de dinheiro produzindo foto e vídeo, e se eu trazer o marketing digital e oferecer essa solução completa para o meu cliente? Cara, aí começou a decisão de entrar para o marketing digital mais voltado para gestão de tráfego pago. Esse processo aí demorou bastante tempo até você ter essa virada de chave? Tipo, fez muito vídeo ali, só o vídeo? Cara, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos produzindo fotos e vídeo, né? Entre o momento lá da pandemia, live, e aí videomaker, entregando. Na verdade, eu sou bem recente, cara, no marketing digital, para falar. Eu tô há 12 meses, assim, trabalhando efetivamente como gestor de tráfego pago. É que o marketing digital, cara, se você pegar assim, 3 meses parece que é um ano, né, velho? Exato. Então, pra mim, cara, 1 ano de marketing digital, velho, porra, se você tá ali todo dia mexendo com esse negócio, você vira um doido, velho. Cara, mas só que o ponto muito legal, assim, é que a mudança virada de chave, ela é muito mais rápida do que o modelo tradicional, né? Então, por exemplo, o que eu consegui alavancar e mudar minha vida nesses 12 meses apenas trabalhando com o digital, como gestor, cara, foi 10 vezes mais eficiente do que 14 anos que eu tive numa empresa corporativa, né? Por liberdade, por condição de trabalho, enfim, né? De certo modo, esses 14 anos também que eu trabalhei nessa empresa, ela me serviu como um aprendizado muito grande. Porque não é só você subir um anúncio online, né? A gente vê, por exemplo, hoje, dentro da comunidade Pedro Sobral, que é a maior comunidade hoje para a galera de marketing, né, de gestão de tráfego pago, você vê uma galera que tem lá hoje não consegue fechar 1 ou 2 clientes, né? Porque não é só estudar, não é só aprender a ferramenta. Cara, tem tudo uma questão também corporativa por dentro. Comercial, né? cara. Comercial. Cara, saber fazer uma reunião com o cliente, saber falar com o cliente. Uma coisa que eu vejo assim que já vi a comunidade Sobral e tal, acho o Pedro Sobral um cara, assim, construiu o gestor de tráfego hoje, a profissão, não tem nem o que falar disso. Mas eu acho que ele dá muito pouco ênfase à estrutura comercial de fato, como que o cara pode botar isso pra funcionar. Eu vejo, por exemplo, muita gente falando de, cara, captar clientes de outros países. Tipo, eu nem vi o Sobral falando sobre coisas assim, sabe? E são coisas que o cara precisa entender, velho. O dono de agência, hoje, ele precisa ter um leque ali pra ver o que de fato funciona, o que não funciona. Eu vejo que não é tão atualizada essa questão, velho. Isso que eu acho chato pra caramba. E sabendo que é o cara que direciona hoje o mercado, né? E um ponto muito importante é que, assim, o que faz entrar dinheiro no caixa da agência primeiro, antes de qualquer anúncio que você sobe, é a prospecção, né? Então, assim, se você prospectar um cliente, fechar o cliente, fazer todo o processo comercial, é ali que começa a entrar cliente na tua base. Então, assim, não adianta nada você ser o top de gestão de tráfego pago, dominar toda a ferramenta, devorar todo o curso, só que aí você não sabe aonde você começa, você não sabe por onde você inicia, como que você fala com o cliente. Então, assim, concordo, isso é uma deficiência que eu vejo de forma geral hoje para todo mundo que entra para o marketing digital, cara. É engraçado, né? Se você é um bom gestor e você não tem um comercial bom, cara, você não vai vender tanto quanto. Você vai vender bastante ali, às vezes, talvez por indicação e tal, porque realmente você sabe chegar na reunião e mostrar que você sabe. Mas se o cara tem um comercial afiado, ele pode botar um Zé Ruela ali pra tocar o tráfego, que ele vai fazer engrenar. Não tô falando que é certo. Mas, cara, ele vai fazer o negócio engrenar e vai vender, e vai faturar, e vai continuar. Se ele tiver um bom atendimento ali, porque eu vejo muito isso hoje também. A galera olha demais a questão de ter um tráfego de qualidade, de ter um SDR bom, um closer bom, mas chega na hora do CS e não tem alguém para responder todo dia, toda hora. E isso é muito chato pro cliente, isso. Isso é muito louco.
Você começou a... Quais foram as suas primeiras dificuldades, cara, quando você começou essa agência? O que que você começou a ver aí do mercado? Você já tinha esse conhecimento, mas era só questão do tráfego? Você não tinha conhecimento comercial? Como que era isso? Boa, cara. Isso foi uma evolução bem bacana que hoje até eu percebo que foi o grande diferencial, assim, né? Cara, como que eu comecei? Quais foram as dificuldades que eu entrei no início, né? Bom, eu sabia fazer foto e vídeo, mas eu não tinha resultados de campanhas, né? Então, como que eu chegava pro cliente e falava assim, cara, vamos melhorar o teu faturamento aí? E o cara chegava para mim e falava, tá, você tem algum case? Pô, então eu não tinha. E aí, cara, eu usei muito algumas técnicas, né? Inclusive de um livro muito bom, não sei se você já ouviu, que é As Armas da Persuasão, né? Com Roberto certeza. Ciabellini, se eu não me engano, o nome dele do autor. Que uma das técnicas que ele ensina na prospecção, muitas das vezes, cara... É Robert Cialdini, se não me Robert engano. Cialdini, exatamente. Você precisa entregar alguma coisa para a pessoa e acaba virando de forma gratidão a pessoa também de recompensar com isso. Então eu falei, cara, pô, como que eu posso aplicar isso para dentro do meu negócio? Então eu chegava, por exemplo, numa pizzaria, numa hamburgueria e falava, cara, vamos fazer umas fotos e vídeos aí? Pô, eu te dou de presente para você, né? Até a forma de eu comunicar era muito baseada no livro, porque se eu chegasse e falar pro cara, falar assim, vou te dar um vídeo de graça, ele não ia dar valor, porque tudo que é de graça você não tem valor, isso é uma coisa automática do nosso cérebro. E aí, quando eu falava assim, pô, vou te dar presente, o cara falava assim, nossa, que legal, enfim. E aí, cara, eu chegava lá, produzia uma foto, um vídeo, um Reels pra ele. Verdade, né, cara? Uma palavra só muda muito o Exato. posicionamento. Você fala, não, eu vou te dar aqui de graça. É muito diferente. Você fala, cara, eu vou te dar um presente. Acabou. A pessoa se sente... até um pouco mais de detalhe, ele falava assim, ó, eu vou te dar um presente pra você e pro teu negócio, pra tua pizzaria, né? O meu primeiro cliente que entrou foi exatamente dessa forma, né? A gente chegou para conversar, a gente trocou algumas ideias no Instagram, daí eu mandei algumas referências de vídeos para ele, falou, que legal você fazer isso para sua pizzaria e tal. E eu comecei a entrar com o assunto com ele sem vender nada. Então eu só comecei a mostrar para ele o que ele queria ver. E depois eu falei assim, cara, escolhe um vídeo aí. Queria te dar de presente para você e para sua pizzaria. Então o cara, sério? Você faria isso? Falou, claro, um presente meu aí. Depois, se quiser, a gente come uma pizza junto. Então, cara, vem pra cá então. Pô, não tem custo, não tem nada. E a gente já quebrou a objeção, eu não cheguei pra ele totalmente, falou, meu nome é Alexandre, entreguei um monte de coisa pra ele. Isso aí todo mundo tá acostumado hoje. Eu entrei numa forma, cara, totalmente... Hoje você vai prospectar hoje advogado, você vai prospectar clínica de estética, esses nichos que são muito concorridos pelos mercados, assim, é muito comum que, tipo, o negócio fala, cara, tipo, você é a 20ª pessoa que entrou em contato. Mas e todo mundo tá falando a mesma coisa. Tem uns macetinhos pra gente corrigir isso, hein, cara? Tem, mas isso é uma forma de você furar essa bolha, cara. Exatamente. Jamais, cara, numa prospecção, a gente tem que chegar entregando todo o ouro, né? Então, por exemplo, você tem hoje várias formas de prospecção. A minha que eu utilizo, para ser sincero, cara, até hoje eu não rodei tráfego pago para agência. É tudo prospecção direta, WhatsApp. Só que a gente usa várias técnicas. Por exemplo, uma delas, prospecção inbound, né? Pesca inbound. Então, por exemplo, eu entro no grupo, gero valor para aquele grupo. Normalmente, por exemplo, um grupo de hamburgueria. Aí o cara vai falar sobre cardápio digital, porque o cara tá todo momento querendo contratar um cardápio digital. Pô, cardápio digital é algo que tá dentro do meu know-how. Eu falo sobre isso todos os dias. Então eu vou lá e indico pro cara, ó, pega esse cardápio, muda isso. Ó, me manda seu cardápio, deixa eu dar uma analisada. Eu não falo nada de marketing para ele. Eu só entrego. Depois, cara, eu vou lá, pego uma automaçãozinha, rodo uma massa aí. Só que eu nunca vou chegar pro cara e falar assim, ó, meu nome é Alexandre, sou gestor de tráfego pago. Não. Se eu já tô num grupo que eu já tenho afinidade, a primeira mensagem que eu vou mandar pro cara é assim, e aí, meu amigo, tudo bem? Como é que você tá? Cara, a taxa de retenção de resposta sobe lá para 80%, 90%. Porque o cara já sabe que não tem ninguém vendendo. E aí eu começo a introduzir. Que legal, como é que tá as coisas por aí? Tá fazendo marketing? Como é que tá o faturamento do teu negócio? Deixa eu te mostrar um depoimento de um cliente que eu tenho aqui que a gente dobrou o faturamento. Pronto. Aí dali o cara que tem interesse realmente, a conversa começa a fluir tranquilamente. Então assim, chegar de cara entregando ouro é um erro assim muito fatal, né? Perguntando se tem interesse é muito frio hoje, né, cara? Cara, para e pensa assim, ó, você mesmo, quantas mensagens você recebe por dia de gente querendo vender as coisas pra você? Nossa, velho. É toda hora. Meu Deus do céu. Cara, cai o WhatsApp pra mim, eu já bloqueio e deleto. Então assim, olha a grande chance de você tomar bloco, de você tomar um não na cara, entende?
Então, primeiro você tem que construir, você precisa abrir o espaço, né? Abrir o terreno para depois você oferecer o teu serviço para o cliente. Aí sim começa a ter bastante resultado, cara. E foi isso. Eu fiz isso com essa Você acha pizzaria. que isso foi o grande diferencial para você conseguir trazer essa galera? Hoje sim. Hoje, completamente. A gente teve uma mudança bastante no meu trabalho, né? Porque eu comecei a oferecer 360, justamente porque eu não tinha esse resultado, né? Então, eu entregava pro cara foto e vídeo, para depois eu entrar com a gestão de tráfego pago. Então, quando eu não tinha resultado de gestão de tráfego pago, eu estava gerando valor pro cara porque eu estava entregando foto e vídeo. Só que chegou um determinado momento que estava uma solução 360. E se você for pensar em nível de escala, isso fica insustentável. Então imagina, você produzir foto, vídeo, fazer gestão de tráfego pago, tudo isso. Chegou o momento que eu falei assim, cara, eu preciso tomar uma decisão porque eu preciso ser bom em alguma coisa. Porque não dá para você, hoje, no meu ponto de vista, o modelo que eu estou trabalhando, eu defendo que não dá para você ser bom em tudo naquilo que você faz. Então, por exemplo, estou fazendo foto, estou fazendo vídeo, gestão de rede social e gestão de tráfego pago. Alguma coisa não vai ser feito com maestria. E eu falei assim, tá, o que eu quero? Eu quero resultado em campanhas, eu quero mudar o faturamento do cliente, então eu preciso tomar uma decisão. E aí, cara, isso faz uns 4 meses mais ou menos. A gente tomou a decisão que não atende mais 360, então a gente não produz mais fotos nem vídeos, apenas gestão de tráfego pago. Porque aí agora eu tenho um resultado para apresentar para o cara e eu falo assim, ó, você quer também dobrar o teu faturamento? É lógico que assim, tá? Existe caso e caso. Depende do cara também. É 80% do cara e 20% do gestor. Essa é a realidade. Mas, eu quero. Então tá bom. Então você precisa fazer isso. Então você precisa contratar um videomaker, você precisa contratar um gestor de redes sociais, e eu vou cuidar da estratégia para você. E fazer a prospecção desta forma foi onde mudou a chave, onde começou a entrar mais clientes e começou a entrar clientes com o nível de ICP que eu esperava, né? Aquele cara que só entrou pela gestão de tráfego pago. E aí, cara, o ticket que eu cobrava, que era o mesmo valor 360, hoje eu cobro só para fazer gestão de tráfego pago. Mudou completamente. Completamente. Caramba, velho. Isso é muito louco, velho. Hoje, assim, eu vejo que tem uma questão muito importante, cara. Não sei como é que você vê isso, mas eu, que tive agência durante bastante tempo, assim, pensava muito nisso, cara. Pensava no sucesso do cliente. Cara, hoje pro negócio, cara, sei lá, uma pizzaria ou algum negócio, estabelecimento assim, ele vai começar a anunciar. Tá. Como é que divide, como é que o dono do negócio tem que perceber a porcentagem de investimento que ele coloca, tanto no gestor ou agência, quanto que ele investe em tráfego de fato. Porque eu conheço muito gestor, cara, assim, e não querendo falar mal da galera, mas, por exemplo, o cara que cobra, fala assim, cara, o cara tá cobrando 4 mil reais pra fazer gestão e tá colocando, tipo, 400, 500 reais pro cara rodar. Eu já vi, uma vez eu fui no estabelecimento, inclusive de um rancho, que estava exatamente nessa situação. Eu falei, cara, você tá maluco, velho, pro dono. Eu falei, cara, você tá doido, velho, você tá gastando 500 reais de tráfego, você tá gastando 4 mil reais de gestão. Tipo, não tem cabimento fazer um negócio desse. O que você acha disso, cara? Primeiro que tem um número para mercado, um benchmark de mercado, né? Tá entre 5% a 6% recomendado do faturamento atual do cara para ele destinar para marketing. Então, esse é o primeiro ponto. Só que marketing é amplo, ele pode fazer o que ele quiser com esse valor. Ele pode anunciar em outdoor, colocar na rádio. Isso é por exemplo, a tráfego que você considera. Exato. Na verdade, assim, a primeira análise que a gente fala assim, isso aqui é para marketing. Então, a primeira conversa pro cara, às vezes, quando o cara entra, que ele não tem essa noção, porque o que eu já vi, Will? Já tem casos de restaurantes que me procurou, o cara foi lá, gastou tipo uns 200 mil, montou tudo, zerou o caixa e não reservou nada para marketing. Puta, aí como é que o cara... exatamente. A mesma coisa que eu falei para ele, e aí, como é que você vai fazer agora? E aí as pessoas desesperadas, não entra cliente, não entra nada. Eu falo, tá, quanto que você investiu? Dele, 200, 250k. Tá, e você não pensou nada para marketing? Então, a primeira coisa que que o empreendedor vai montar um negócio hoje já tem, ele precisa entender o seguinte: marketing, cara, a gente já viu várias coisas falando, vários especialistas falando nesse assunto. Marketing tem que ser uma linha, cara, igual um custo fixo que você tem no seu negócio. Igual aluguel, igual, sei lá, uma matéria-prima que você tem. Então, beleza, partindo do princípio que o cliente ele tem essa consciência que ele precisa destinar o dinheiro para marketing, aí cabe agora a gente dar o direcionamento para ele. Aonde que ele investe? Mas antes disso aí, nessa questão, é fácil você dar a consciência pro cara disso?
Eu digo, por exemplo, você acabou de prospectar o cara não tem essa percepção. Normalmente você tem que gastar ali, cara, tempo e macetando e amolecer a carne até que ele realmente entenda isso? Sim, cara. Os clientes hoje, né, principalmente no meu nicho, eles estão acostumados com o modelo ainda Muito tradicional, muito cara. tradicional. Eles acham que você pode abrir uma hamburgueria na avenida da cidade que, cara, as pessoas vão entrar na hamburgueria, né? Eles entendem que precisa estar no digital, só que muitas vezes eles acabam se acostumando muito com o orgânico também, né? Veio aqui uma social media, vai fazer umas artes para mim e vai melhorar o resultado. Cara, isso é muito superficial. Muito, muito. E aí, quando a gente começa a mostrar, né, o processo para ele de como que funciona na prática, desde o início do trabalho até o final, né, o funil por completo, aí ele entende e fala assim, tá, eu preciso, né? E também às vezes fica até um pouco mais fácil. Quando o cliente já vem com uma dor, o meu pedido tá baixo, meu faturamento tá baixo, eu quero aumentar o meu faturamento, e você fala, cara, não tem outra opção. Você precisa investir em marketing digital, né? Marketing digital hoje, cara, ele tá muito... É normal, né? Então você chega pro cara e fala assim, ó, anunciaram um outdoor em marketing digital. Cara, o cara vai falar marketing digital, né? Só que aí agora começa a dividir um pouco, né, o processo. Não, o cara ainda coloca, tipo, o outdoor como uma possibilidade, cara. No cenário de marketing que a gente tem hoje. Esse que é o problema que eu vejo, cara. O cara ainda coloca isso como possibilidade. Não tô falando, pô, deve ter algum outdoor aí que dá ROI. Mas, cara, pelo amor de Deus, com 1 milhão de possibilidades que o cara tem que fazer. Não, e é caro. Ele considera isso, e é caro. Por exemplo, já chegou cliente pra mim que gastava R$2.000 na rádio e R$1.500 no outdoor. Ah, você tá zoando, cara. 3,5 pau aí gastando. Isso, né? Em 2025? Agora, não. Se a gente for abrir agora, tem uma loucura. Maluco, cara, tá maluco. Então, falta muito, né? É que também, Will, a gente passa por um momento, assim, na era digital que, cara, tá todo mundo vendendo promessa a todo momento, né? E tem muita gente, eu acho que também... Bom, talvez até esteja errado, assim, em ficar falando... desse jeito, porque talvez, cara, pra mim que ficou anos no digital, vendo o que as pessoas estavam fazendo, tal, pra mim seja muito normal, mas pra galera que, cara, tá ali na cozinha, que tá, cara, arrumando as coisas, que, pô, por mais que tenha um negócio grande, mas tá ali dentro do mesmo lugar, assim, com a mesma percepção de tudo, se torna super plausível também que haja um pensamento normal. Sim, assim. sim. Eu já tive pizzaria, né? Então, pô, já tive desse lado. A preocupação do cara é gigantesca. O cara tá pensando em boleto pra pagar de funcionário que não veio, motoqueiro que deixou na mão, entrega de remessa do outro fornecedor, sei lá, de carne ou mussarela que não chegou, e aí ele acaba deixando essa opção de lado, né? Então, ter uma agência, ter um especialista para poder entrar no negócio do cara e auxiliar ele, hoje é fundamental. Só que, assim, não adianta só dar a solução do digital para o cara, né? Eu falo isso, eu repito, e eu falo isso para os meus clientes. Só tráfego pago hoje não resolve. Não adianta. O cara colocar, por exemplo, a esperança nele, né? Até você começou a falar isso no começo aqui da gravação. Já teve caso assim, o cara chega para mim e fala assim, Alexandre, eu tô colocando todas as minhas últimas fichas em você. Eu já ouvi uns negócios desses, assim, cara. Eu falo, pô, isso aqui não é legal, cara. Você tem que alinhar expectativa. Eu falo, cara, então, não é bem assim que funciona, né? Não adianta, por exemplo, você querer colocar, o cara ter o budget lá de 5 pau de tráfego pago, quiser colocar em tráfego pago que vai mudar a vida dele. Cara, assim, pode ser que dê bom e tal, mas, cara, a gente precisa entender todo o funil do cliente. Desde o começo. Desde o momento onde a pessoa vê o anúncio até a decisão de compra, passa por uma jornada, cara, que ela é meio invisível aos nossos olhos. E aí, quem tem experiência, quem domina esse nicho, vai entender na prática, entende? Então, assim, vai muito além só de subir campanha. Só tráfego pago não resolve. Precisa ter mais coisinhas aí importantes, cara. E, cara, uma coisa que eu vejo, assim, claramente. Você, apesar de ter sido, assim, entrado há pouco tempo no digital, digamos assim, cara, primeiro que tu é uma pessoa mais velha, você é um cara que tem muita experiência e bagagem, tu sabe falar com as pessoas, tu sabe lidar com as pessoas, tu teve pizzaria, então eu entendo que talvez para você chegar e ter um posicionamento mais comercial, um pouquinho mais profissional, ficou muito mais fácil. O como isso você acha que impacta pro gestor, cara, que tá ali. Aquele cara que, pô, ele não tem experiência, não tem faculdade, não trabalhou muito tempo em um lugar, às vezes não tem nem habilidade, assim, de comunicação, falar com as pessoas. Como é que esse cara, velho, pode começar a vender serviço de tráfego e realmente ter algum resultado, entendeu? Sem precisar
dar tanto as caras assim e ter uma série de know-how? E que know-how você acha que precisa ter? Boa, vamos lá. Bom, eu acho que assim, também não existe milagre e também nada cai do céu assim fácil. Vai ter que amassar um pouquinho o barro, essa é a realidade. Então, o cara que está começando hoje, que ele não tem essa experiência, ele vai precisar construir isso na prática. Então, cara, ele vai precisar pegar, de repente, um parceiro, um restaurante que ele conhece. Bom, vamos partir pelo princípio, o meu é nichado. Imagina que esse cara não ainda nichou, né? Então, ele está atendendo, ele está pegando vários clientes. Quem começa, pega o peixe que tá O entrando. meu caso foi assim, né? Você precisa ter experiência. Então, no começo eu fazia também advogado, enfim, tudo. Mas beleza, vamos imaginar que você não tem. Então, cara, escolhe um nicho mais ou menos que você tem uma aptidão melhor, que acho que seja... Uma coisa que você tem interesse. Uma coisa que tem interesse positivo. E, cara, tenta arrumar uma parceria. Então vai ter que, cara, gastar, falar pro cara assim, beleza, vamos fazer um teste, eu te dou 30 dias, alguma coisa nesse sentido. Ou, de repente, pega um tio, irmão, que tem um negócio e testa lá a gestão lá. Porque, cara, é isso que vai fazer o cara começar a sair um pouco da zona de conforto que ele tá. Porque a partir do momento, por exemplo, que ele começa... Se ele tiver que fazer uma prospecção, mesmo que seja entregando, por exemplo, 1 ou 2 meses para o cliente, cara, ele vai ter que ter esse trabalho de buscar o cliente, de saber conversar com o cliente. Então, é o primeiro, você tá zero ainda, vai começar. Então, assim, é nesse momento que você vai aprender a fazer uma reunião, é nesse momento que você vai aprender a lidar com o cliente, é nesse momento que você vai aprender a falar com o cliente. Pô, aí tem o tia que tem uma padaria, tem, sei lá, um mercadinho. Cara, começa a rodar para esse teu tio, mas não faça assim de forma que seja uma família. Trata o cara como se fosse um cliente de verdade. Então fala assim, beleza, tio, toda terça-feira vamos fazer uma reunião, você tem disponível para a gente apresentar os resultados? Para a gente ver o que a gente pode evoluir? E faz essa ação. Chama lá, por exemplo, o tio, o parente, faz uma reunião com ele. Faz esse tete-a-tete, essa troca de ideia, porque é isso que vai começar a formar. Agora, não adianta. O cara tá começando agora, pô, sou gestor de tráfego pago, eu quero aprender a falar com os clientes, mas não pratica. Entende? Não existe a prática. O cara tem que sair na rua e fazer a parada. Tem que fazer. Não adianta. E tem que ter cara de pau. É assim que eu fui, é assim que ainda sou. Então, tô prospectando. Às vezes eu olho até cliente de fora, cara, a gente tenta prospectar também, porque, cara, a gente não tá no mundo perfeito. Tem o trilho, né, é um caminho de aprendizado muito longo. Tem um cara, velho, que eu gosto muito. Uma vez ele me falou uma frase que é muito legal. Ele fala assim, tipo, é mais ou menos a frase assim, tipo, pô, a gente só para de enviar mensagem pra pessoa quando o cara bloqueia a gente ou quando ele compra o nosso produto, velho. É um dos dois caminhos. Cara, pela base, assim, pela experiência que eu tô tendo e pelo que a gente aprende, né? Normalmente as conversões acontecem lá, cara, na 4ª, 5ª mensagem. Não é na primeira, né? E aí você precisa aplicar alguma técnica, né? Pra você, justamente aquilo que eu falei, não chegar também entregando o ouro, conversar com o cara. Primeiro, tudo bem, gostaria de falar com o responsável, enfim. E aí você vai construindo, né? Mas tem que ser persistente, não dá. Se mandar uma mensagem, o cara... Ou então o cara te xingou, você ficar triste, chorar e desanimar, cara, não é assim que vai crescer. Então tem que ter persistência. Entendi, cara. E esse negócio que você falou, velho, do nichar, assim, você acha que aumenta muito a escala de uma agência, o fato de nichar? Total. Porque assim, ó, imagina que você cuida de uma hamburgueria, um dentista, uma imobiliária e, sei lá, um nicho totalmente diferente. Clínica de estética. Vamos viajar aí. Tá, beleza. Aí você tem, sei lá, 5 clientes ativos na base. E aí, cara, normal, vem as pressões do cliente, né? O cara quer resultado, ele tá investindo, tá colocando o dinheiro dele. Então, uma hora o cara vai estar falando de custo de compra lá, ou taxa de conversão do cardápio, o outro tá falando de lead, o outro tá falando do outro funil, cara. Assim, vira uma loucura. Então... Beleza, isso é pequeno, né? 1, 2, 3 clientes, ok. Agora imagina com 15, 20 clientes nesse nível, né? Hoje tem agências, acho que é até um assunto legal pra gente falar assim, que tá no modelo que, cara, tem pessoas que trabalham, então elas não são nichadas, então você coloca cada galera lá no seu segmento. Mas quando você nicha, você vira especialista nesse assunto, porque você mergulha, você consome. E pro cara, né, pro cliente, isso é muito bom, porque você dá uma atenção para ele totalmente diferente, né? Eu já vi casos, por exemplo, de clientes que veio para mim de agências grandes, tá? Não precisa nem falar o nome, mas gigantes. E não eram nichadas.
E aí o cara eram, por exemplo, estratégicas totalmente superficiais. Alcance, cliques. Falei, cara, beleza, bacana, né? E sem haver o valor investido, não gerava um ROAS interessante pro cara. Por quê? Porque o funil dele não estava 100% alinhado, né? Vou dar um exemplo. Muitas das vezes o cara vai lá e coloca, sei lá, 3 paus de tráfego pago para um delivery. O cara roda e não vende. Só que às vezes, cara, o problema é no cardápio digital do cara, que não tem uma taxa de conversão boa. A compra, ela não acontece pelo tráfego pago. O tráfego pago tem um papel, ele chega até um determinado momento. Qual que é a função do tráfego pago? Aumentar o tráfego de um usuário para uma página. Essa é a definição. Só que, se você tem um site, um e-commerce, se você tem um cardápio digital, por exemplo, que, cara, tá bagunçado, que a jornada de compra lá do cliente tá ruim, ou que o checkout fica caro, ou que não tem uma oferta clara, cara, a chance de o cara não comprar é gigantesca. Isso se aplica tanto para o marketing digital voltado para delivery, para quem tem um e-commerce, por exemplo, né? Quantas vezes o cara analisa, por exemplo, a taxa de abandono de carrinho? Porque às vezes não tem um incentivo. Aí você olha, por exemplo, para um cardápio digital de delivery, você vai pedir uma pizza, por exemplo, faz esse teste. Escolhe lá uma pizza, você vai ver 8 horas da noite no sábado, tempo de entrega 1h30, você vai comprar? Não vai, cara. Eu não vou esperar no sábado, com fome, 8 horas, para eu poder... Aí o dono fala assim, você tem que pedir mais cedo. Cara, eu sei quem manda no jogo, assim, velho. Quem manda é o cliente. Então, o cara que tem lá toda essa jornada muito bem alinhado... Até teve uma situação, cara, foi engraçado que a gente tava em casa, ia pedir uma pizza normal, assim, só que já era, tipo, umas 10 horas da noite e, pô, eu queria... Já que ele deitava, falei, pô, pede uma pizza aí. Giovana chegou lá, ligou pra pizzaria. A pizzaria, não, fez o pedido, finalizou o pedido, tal, o motoboy vai chegar, aí tal, vai ser no Pix, não sei o que, beleza. Chegou lá, o cara falou assim, é 1h20 pra chegar. Aí, eu falei, o que? 1h20? Cancela esse negócio. Já tava com o pedido feito, já tinha escolhido a pizza, de método de pagamento, tudo. Tinha passado o check-out inteiro, basicamente. O que? 1h20? Esquece, velho, deixa quieto. Aí o dono chegou e falou assim, não, quanto tempo você precisa? Eu achei muita disposição também do dono. Ele falou assim, cara, em quanto tempo você precisa que a pizza esteja aí? Eu falei, cara, 30 minutos no máximo, velho, que é o que o que é um valor aceitável, que é o que o concorrente tá oferecendo aqui. Beleza, em 32 minutos tava lá minha pizza, cara. Cheio do caramba. Entende? Agora imagina assim, imagina você investir lá 3, 4 pau de tráfego pago, tá? E aí o final é uma entrega de 2 horas. Cara, você gastou dinheiro à toa, entende? Então não adianta, você precisa analisar o começo do funil, né? Importante. Explorar os máximos possível das métricas que compõem a gestão de tráfego pago. E depois, cara, existe uma outra jornada que é a parte orgânica, né? Então, como que tá o Instagram do cara, como que tá a jornada de compra lá. Às vezes, por exemplo, cara, tem cliente que começa a fazer tráfego pago, você entra no Instagram, cara, uma bio toda bagunçada. Não tá lá, tipo, nítido, um Linktree organizado, não tem informação, não tem um cupom de desconto visível lá. Aí, cara, não adianta. E ser nichado possibilita olhar tudo isso com mais perfeição, cara. Você começa a olhar no detalhe mesmo. E você começa a ter mais feeling daquele mercado especificamente, total, né? Você cria autoridade. Entendeu? O fato de você ter a ciência, tipo, por exemplo, cara, você atende 20 pizzarias, cara. Se um cara sentar na minha mesa aqui pra falar de pizzaria e como é que funciona, cara, você tem bagagem de 20 pizzarias. Exato. Sabe, pra conversar. Exato. Não é, tipo, porra, qualquer pessoa, entendeu? Que, não, eu sou um entusiasta. Isso eu acho o mais ferrado de tudo. Mas aí, dentro do seu processo hoje, como é que funciona, velho? Você prospecta, manda pra uma reunião, nessa reunião tu vende, ou não? Você manda pra uma reunião, pega as informações, depois você vende. Como é que funciona esse negócio aí, velho? Cara, hoje funciona assim, ó, a prospecção ela tá sendo feita de forma direta, né? Então, via WhatsApp, a gente tem um CRM para poder fazer isso, porque é impossível você mandar mensagem um por um, não tem como. E até para você fazer a gestão dessas respostas. Sim. Hoje é um pouco mais tranquilo, tá? Então, assim, eu não tenho uma prospecção ativa todo dia, um time, né? Até um ponto que a gente pode até falar que, assim, cara, nesse exato momento hoje, eu estou sozinho. Foi uma decisão que eu tomei, tá? E como que a gente faz a prospecção? Cara, mandou mensagem, o cliente aceitou, eu tento levar para uma reunião. Então, antes de fechar com o cliente, sempre eu levo para uma reunião, que vai ser o nosso pitch de venda. Por que eu faço isso? Os clientes são ansiosos, a galera quer saber quanto custa. Então, sei lá, você vê um cliente potencial que você pode cobrar, sei lá, 4K do cara, 5K, por exemplo, você sabe que não é um cliente potencial, se você falar o valor, o cara vai falar que tá caro.
Porque ele não conhece o teu serviço. Ele não sabe o que você pode solucionar de dor para ele. Nem pode falar, cara, nem pode falar. Exatamente. Assim. Mas a galera falha muito com isso, né? Principalmente quem tá iniciando. Ah, quanto que é? Eu cobro 300, eu cobro 500. Não, cara, segura. Porque às vezes o cara tá com o budget para pagar para você, entende? Esse é um ponto. O segundo ponto é, como o meu trabalho é nichado, os clientes fazem... Ele não faz orçamento só comigo, então ele faz com uma galera. Então ele faz com várias agências, inclusive aquelas que não são especializadas, nichadas. Então, por que eu trago isso? Porque na reunião eu vou falar para ele qual que é a diferença de ter uma pessoa nichada e uma agência não especializada. E aí eu começo a mostrar para ele o funil dele na prática. E aí eu falo a linguagem que ele quer ouvir. Então eu começo a falar de CMV para ele, eu começo a falar de margem de contribuição, break-even, aí eu começo a falar de cardápio digital, enfim, tudo. E aí ele vai entender que a minha solução não é só um gestor de tráfego pago. Ele fala assim, pô, esse é um cara de performance, esse é o cara que eu preciso para poder mudar o meu negócio. Ele sabe o que ele está falando, entende? Outro ponto que eu vejo assim que está muito esgotado é a galera falar assim, eu sou gestor de tráfego pago. Cara, tipo, a taxa de negação disso está muito alta, porque, cara, todo mundo está virando gestor de tráfego pago. Ah, pô, mas o cara lá fez para mim, não deu resultado. Ah, mas, cara, então traz o cliente e vende solução para ele. Fala assim, não, beleza, vamos entender o que você precisa. E aí na reunião você vai entender o nível do cliente. Por exemplo, uma tática que eu uso muito, né? Você precisa saber o faturamento do cliente. Por exemplo, se é um cliente meu, eu não vou falar para você quanto você fatura, você não vai falar para mim. Só que lá na reunião, a nossa conversa está tão conectada que eu falo para você, cara, quanto você queria chegar de faturamento? Ah, para mim seria bom 200k. Pô, cara, e quanto você tá hoje aí mais ou menos? Aí o cara automaticamente diz, eu tô em 100, 90, 80. Pronto, você sabe que o cara tá faturando. Ou então se o cara chega para você e fala assim, eu tenho 300, 350, então você sabe que esse cara você pode fazer um trabalho um pouco a mais para ele. Então assim, também entender o modelo que você tá ali, a forma que você tá prospectando, entendendo o teu cliente, é que dá a diferença. Fez a reunião, beleza, o cliente fechou, fez a oferta, já faz o contratinho digital, manda pro cara e eu já tenho um funil preparado. Se o cara entrar hoje, amanhã, eu já estou gerando valor para ele, né? Eu não faço, por exemplo, social media, eu não faço design, mas eu não faço isso como recorrência. Mas, por exemplo, o cliente entrou na análise de funil ali, precisa resolver a bio, precisa criar um Linktree, precisa criar o cupom de desconto, precisa ajustar o cardápio. Cara, de entrega eu já faço tudo, ele já deixo tudo ajeitado. Só que eu falo pro cara, eu não vou fazer isso para você, tô te dando um brinde aqui pra gente acertar o teu funil. Então, assim, logo de começo o cara já fala, caramba, o cara tá fazendo muito mais além do que foi contratado. E aí começa as coisas a fluir bem mais tranquilamente. E quanto tempo um negócio, uma pizzaria, normalmente fica nessa operação contigo, cara? Cara, meu LTV tá em torno aí de 6, 7 meses, mais ou menos, tá? Eu já tenho clientes que tá comigo desde quando a gente entrou a operação, 12 meses. Sempre tem alguns assim, cara. Hoje tem cliente com a gente lá que tá com a gente, vai fazer uns 4, 5 anos, não é? 5 anos já, cara. 5 anos, cara. Isso é bizarro. Também sempre você tem essas exceções assim. Mas o que você acha que faz com que o cliente saia mais rápido para os gestores já ficarem atentos? Boa, vamos lá. Primeiro ponto, cara, resultado. Nenhum cliente vai ficar com você se ele não tiver resultado. Mas aí entra naquele negócio, né? O tráfego pago não é milagre também, velho. Então. E aí é um processo contínuo, sabe? Mas o que acontece? Isso anda em paralelo à forma que você comunica para o teu cliente, né? Uma vez eu vi uma frase acho que é o Thiago Stimmer, exato. Ele falou até num evento que ele estava lá de Subida ao Vivo, que ele falou assim, cara, existe uma coisa que o cliente não pode perder seu. Aí ele começou a perguntar o que era. Da galera, ROAS, custo baixo. Ele falou, cara, esperança. Você tem que ser o cara que a todo momento tem que falar para ele assim, cara, beleza, hoje o nosso ROAS aqui tá 3, 4. Só que, cara, se a gente fazer isso certinho, a gente vai chegar para 7. Só que isso também não pode ser só uma esperança de venda de promessa. Você tem que mostrar na prática para ele. Então, cara, identifiquei essas oportunidades que você precisa corrigir. Precisa fazer isso. Precisa gravar um vídeo com influencer. Precisa indicar alguma coisa. Então, se você está perto do cliente, você mostra essa constante evolução para ele, ele vai ficar. Uma vez que você atingiu o resultado, né? Hoje eu tenho clientes com ROAS de 20, 25 batendo. Entende? Cara, eu tenho clientes que saiu, por exemplo, uma pizzaria, a pizzaria, por exemplo, Piracai, saiu de 70 para 130, bateu
Tipo, em 2 meses de velho. operação, né? Caramba. Então, assim, só que quando eu cheguei para sentar na mesa, nesse caso foi uma reunião presencial, eu falei para ele assim, cara, eu não te prometo resultados, mas dá para chegar. Só que vai depender de você e de mim. Vamos junto? Cara, primeira semana, eu já mandava no WhatsApp para ele, mandava o áudio, ó, cara, essa primeira semana foi esse resultado, a gente precisa fazer isso, entende? Quando eu falo que não é ter resultado, o que acontece? Que eu já vi na maior prática. O cara entra o cliente, não faz nada, não fala com o cara, e aí, cara, para ele o resultado vai ser, pô, tô colocando dinheiro, não tô vendo retorno. Então você precisa mostrar para o cliente a evolução, mostrar o que você está fazendo, apontar as dificuldades, que aí é uma consequência, entende? É normal, cara. Tem clientes que vai entrar que não vai dar resultado. Normal. Esse mês, por exemplo, eu tô com 5 clientes novos. Cara, a gente começou todo o trabalho construindo. Um cliente, por exemplo, o cara, ele é dono de 3 unidades da Domino's Pizza, e ele tem uma hamburgueria. E ele é um cara extremamente, assim, próximo, ele quer falar, ele quer entender. E aí ele cobrou para mim, falou, cara, então eu preciso que você me dá um ROAS mínimo de 5x aí do investimento que eu tô colocando. Eu falei, beleza, cara, você pode colocar, mas é possível que que não chegue. Essa foi a primeira conversa. A gente tá, tipo, na 3ª semana de reunião. Cara, na ponta para ele, o faturamento já mudou. Tipo, nas últimas 16 semanas, ele já teve o histórico de faturamento. É um valor ainda bem baixo, mas comparado às últimas 16 semanas, ele já viu o resultado. No gerenciador, a gente não tem resultado extremamente ainda satisfatório. Só que o cara tá vendo os pontos que eu tô colocando para ele. Então ele já entendeu, ele falou, beleza, esse cara tem resultado, ele tá mostrando, ele tá acompanhando comigo e tá apontando. Então, cara, eu vou ficar com ele, entende? Então não pode abandonar o cliente jamais, cara. O cliente é como se fosse uma esposa, uma filha. Você sempre tem que estar falando com ele, sempre tem que estar trocando ideias, sempre tá dando feedback, ouvindo. Porque se o cara entrasse e largou ele, um mês ele sai fora. Na primeira oportunidade, ele vai sair fora. Aí chega um outro gestor, por exemplo, falando bonitinho, acabou. Entendeu? Cara, é o prato cheio, né, velho? Exatamente. Caramba, mano. E, velho, dessa estrutura comercial dos restaurantes, assim, o Alexandre, o que você acha que ajuste, assim, maior, assim, não para também ficar batendo em milhares de tópicos, porque a gente não vai ter muito tempo, mas, cara, que ajuste, assim, que você acha que se enquadra para a maior parte dos negócios hoje, nos restaurantes ou deliveries, enfim, que, cara, quem não fez tem que fazer isso aqui para ontem, que tá muito atrasado, entendeu? Boa. Uma forma bem resumida, a gente trabalha esse funil em 3 etapas. Então, a gente começa com aquisição, para a gente trazer clientes novos. A gente trabalha com aquecimento, para fazer remarketing para esses clientes. E depois vender para essa galera que já passou por todo o funil. O processo é muito próximo de um e-commerce, por exemplo. Só que, por exemplo, para trazer cliente novo para dentro do seu negócio, o feijão com arroz do restaurante precisa ser feito. Então, a entrega precisa ser rápida, o atendimento precisa ser bom, a comida precisa ser boa. Então, isso é o básico. A gente nem entra em discussão. Ponto. Você garante isso? Garanto. Aí a gente vai começar a analisar a jornada do cliente. Então, por exemplo, como que tá as redes sociais? Passa realmente o que você tem? Por exemplo, às vezes o cara tem uma pizza top, bonita, só que você entra lá no feed do cara, não tem nenhuma foto, ou uma foto feia, desorganizada. Então, o primeiro ponto que a gente fala assim, vamos igualar esse brand. Se você já vende produto bom, vamos deixar isso visível, beleza? Vai começar a rodar as campanhas. O que acontece? Os usuários vão começar a visitar essa página. E aí a gente começa a fazer algumas análises. Por exemplo, cara, Google Meu Negócio tá ok, a jornadinha tá fluindo normal, ponto. Em paralelo a isso, ele precisa também fazer alguns investimentos. Então, por exemplo, chamar os influencers, gravar vídeos, tirar fotos, atualizar. E garantir, cara, basicamente feijão com arroz, que é fazer entrega bem feita, atender bem o cliente, focar na experiência do cliente. Basicamente é isso. Parece simples, só que quando você abre isso de forma geral, você vê que tem muita coisa para trabalhar e que às vezes o cara não faz o básico. Eu já tive clientes que entrou na base e que não conseguiu cumprir isso. E aí não deu certo. Não teve tráfego pago, não teve estratégia que salvou o cara. Não deu certo. Entendi, velho. E tem uma dúvida, cara. Em Mariporã, pelo menos na cidade onde eu moro, tem mais ou menos uns 100 mil habitantes. Se você olhar lá dentro do gerenciador, botar uma mapinha lá, não sei o que lá, e ele pegar só aquele raio ali, especificamente de Mariporã, vai dar lá mais ou menos 60 mil. Antigamente dava 50, né? Hoje dá 60.
E, cara, quando eu olho aquilo ali, né, ou a gente coloca um orçamento ali maior, o CPM, ele aumenta pra caramba, velho. Tá. E eu queria entender como é que você lida com, por exemplo, um restaurante, uma pizzaria, quando não tem tanto público ativo na rede social, velho. Bom, vamos lá. Numa cidade pequena, por exemplo. Cidade pequena é mais fácil que cidade grande, tá? Isso é uma coisa que eu achei, assim, impressionante. Por exemplo, o resultado... Mas você diz, tipo, em quantidade de tráfego, assim, em relação como, assim? Vamos explicar mais tecnicamente. Vamos começar pelo CPM, tá? Piracaia tem 33 mil habitantes. Então, tecnicamente, o CPM lá vai ser muito maior do que eu rodar, por exemplo, aqui em São Paulo. Que, cara, um raio de 1 quilômetro você tem 2 milhões de pessoas, certo? Beleza. Só que, cara, não é só o CPM que a gente vai analisar. A minha primeira campanha, que é a campanha de alcance, né, para essas pessoas, ela normalmente vai ter um CPM maior, ok? O que vai também impactar muito nisso é a forma do meu criativo também que está rodando, né? O próximo passo que a gente vai olhar nessa mesma campanha é a minha taxa de CTR, o quanto o meu anúncio está sendo bom. Se eu entrego, por mais que seja uma cidade pequena, o meu anúncio é bom, ele entrega mais, cara, o meu CPM também tende a diminuir. Então, isso é uma prática. Só que a gente não se prende nisso. Outro ponto, se eu conseguir trazer público, tá? Mesmo que o meu CPM tá beirando 6, 7 reais, o bom seria ali 4, entre 5. Tá nessa faixa? Tá ok, tá aceitável. O próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou começar a vender para esse público que eu tô girando. Então, assim, Mariporã tem 50, 60 mil. Cara, se eu consigo fazer um público lá de 10, 15 mil, para mim é perfeito. Porque o que vai contar, um dos fatores importantes para a venda é a minha frequência também. Então, por exemplo, se a minha frequência, principalmente para venda, ela está um pouco mais alta, para vendas delivery é importante, porque o meu anúncio numa jornada de 7 dias vai aparecer mais vezes para essa pessoa. Então, nesse caso, tu considera, em cidades pequenas assim, tu considera bastante a frequência, né? Bastante. Não, é natural, por exemplo, tem essa Piracaia, que é uma cidade de 30 mil habitantes, a frequência bate 8, 10. São Paulo, para bater 2, por exemplo, no raio de 1 quilômetro, tem que gastar dinheiro arrochado, cara. Entende? Então, assim, a gente não se pega tanto ao CPM porque a gente está construindo base. Então. Entendi. Não, mas dá para ver que, por exemplo, numa cidade, por exemplo, como Piracaia, você tem todo mundo que tá recebendo anúncio toda hora. Exato. Isso é uma coisa diferente. Entendi, velho. Eu não sei, porque essa foi a minha dificuldade em algumas vezes que eu anunciei para algumas regiões assim, só que também não foram esse tipo de negócio, né? Foram eventos, algumas situações assim que, tipo, cara, a gente precisava gastar, sei lá, 1.000, 2.000 reais ali no dia para fazer aquela ação específica e, cara, você botava o negócio, não gastava e do nada o CPM ia lá, explodia e não gastava, cara. Era bizarro, assim, cara. Tem muita variável, o público, a segmentação. Tem muita coisa, mas eu achei que isso aqui era um impeditivo, mas não. Então, nesse caso, nesse mercado, parece que é uma coisa boa, então. Sim. Cara, food service é muito mais tranquilo porque você gera desejo, né? Por exemplo, você vai vender uma consultoria de um advogado, você vai vender uma pizza, cara, qual que você acha que é melhor para você consumir? Pizza, né? Com certeza. Todo muito mundo, mais público, né? Muito mais público. Então, assim, acaba se tornando, assim, se você vai vender uma coisa em escala, realmente, né? Aí, tipo, por exemplo, aí 60 mil se torna relativamente grande. Exato, né? Então... Não tem comparação. Exatamente, é super tranquilo. Tranquilo, velho. Massa pra caramba. Cara, que conselho tu daria pro povo que tá assistindo a gente? Tanto os donos de negócio quanto os gestores, as agências ali, que ouviram um pouquinho da sua história aí, cara. Que conselho você daria, informações que você acha que você gostaria de passar pra essa galera, velho? Bom, vamos lá. Gestor de tráfego pago que está iniciando agora, não desista nas primeiras dificuldades. Vão aparecer várias, né? Muitas das vezes essas dificuldades vão ter um tom maior, outras vezes um tom menor. Mas o principal objetivo é, cara, persista, invista em conhecimento, né? Invista em networks e, cara, seja persistente, porque aí vai mudar, isso vai fazer que a evolução aconteça. Para donos de negócio, invista em marketing digital, escolha profissionais que realmente entendam o teu negócio, né? Gente qualificada, né, velho? Exatamente. Isso é muito ruim, porque, quem ou não, hoje, no marketing digital, a barreira de entrada é tão pequena pro cara se tornar gestor, que basta ele colocar na bio ali, sabe, no Instagram, e falar uma coisinha ou outra, falar um nome ou outro. Isso é ruim pra caramba também, né? Exatamente. E procura esse cara qualificado, né? Um cara que entenda o teu negócio, que aí acho que tudo começa a fazer mais sentido, cara. Massa demais, velho.
Tu lembra, antes de finalizar aqui, tu lembra, acho que uma das primeiras vezes que a gente conversou, trocou uma ideia lá, acho que foi num negócio, não lembro qual que era o negócio agora. A gente ia conversar sobre aquele contrato diferenciado lá. Ô, cara, eu tô aplicando. Cara, como é que você começou a usar, você não pode falar muito como é que funciona, Tá. mas o que você achou, cara? Mudou a perspectiva de valor e quebra de objeção. Total. Você acha que ajuda bastante? Total. Mudou. É assim, pra acaba... gera dinheiro em caixa mais rápido, porque você cria uma oferta pro cara, entende? E a condição que a gente coloca, que é aquela mesma proposta, você... Só não fala pro povo. eu não vou falar. Não fala, cara. Mas, cara, eu tinha um modelo de pitch de vendas, que a gente conversou, que era o modelo tradicional que eu usava, Sim. e eu pensei, cara, por que não mudar? E aí eu mudei, cara, as palavrinhas, mudei a forma de comunicar, troquei, né, o modelo lá, até o nome do contrato eu mudei. Cara, tipo, vira um trocadilho, tem alguns clientes que é mais esperto e falam, cara, beleza, mas essa condição... Mas assim, só que na maioria, cara, no pitch rápido ali, ele acaba fazendo muito sentido, o cara fala, não, beleza, você tá falando isso pra mim, então eu quero. Aí a gente amarra no certinho e tal. Mas queria te agradecer, cara. Massa, velho. Eu tô falando isso, velho, porque a PMax agora, a gente tá... Se você tá aí assistindo aqui agora, a gente agora tá criando uma série de pequenos produtinhos ali, e um deles que eu queria lançar nesse episódio aqui é o contrato vendedor, cara, que é um modelo de contrato que você vai conseguir acessar daí e ajustar para sua operação para que você consiga ter uma conversão maior na sua reunião de vendas. Então, é como se fosse um contrato, é como se fosse uma carta de vendas disfarçada de contrato. Você vai poder acessar esse contrato aí e começar a aplicar no teu negócio, na sua estrutura. Você pode vender um serviço normal ou gestão de tráfego, alguma coisa assim. É só você olhar esse contrato, a forma como ele foi feito e adaptar ele para a tua realidade, para o teu negócio, que eu tenho certeza que você vai conseguir vender mais só falando disso. Fico feliz, cara, que você aplicou esse negócio e deu bom demais. Então, gente, contrato também, né? O contrato vendedor. Vamos deixar aqui o link na descrição para você acessar lá. Também, mais uma vez aqui, agradecer a Push Pay, toda a galera da Push Pay aí que tá fazendo pressão. Vai acontecer o evento da convenção digital. A Push Pay fez um stand ferrado. Eu vou estar lá presente nesse evento. Vai ter uma galera bem pesada lá. E espero que você esteja lá também na convenção digital, participando lá com a gente na Push Pay. A Push Pay também tá com o checkout novo. Checkout lá que você consegue fazer vários ajustes, várias adaptações ali diferentes. É muito massa, recomendo muito a Push Pay aí para tua operação, porque não só é a menor taxa do mercado, mas também é a plataforma com posicionamento mais idôneo que eu conheço no mercado digital inteiro, cara. Estou há muito tempo nesse mercado, já vi muitos problemas que eu vi em plataformas aí. Eu posso afirmar com certeza que a história que esses caras estão construindo, pela legitimidade, pela coragem que esses caras têm de enfrentar algumas coisas que estão acontecendo, eu admiro pra caramba, tenho muita consideração. Então, PunchPay aí, vai ter um QR Code aqui na tela e também o link na descrição. Além disso, é isso, na verdade, é só isso, cara. Ô, Alexandre, deixa uma última mensagem pra galera e tamo junto, cara. É isso aí, galera, tamo junto, foco, vamos pra cima. O digital não tá saturado. De forma alguma, De forma alguma, tem mercado. E bora que a gente tem muitos bilhões aí nessa fatia que a gente pode pegar também. Vamos pra cima. Top, cara. Alexandre, muito obrigado pela sua presença, velho. Você é um cara que tem muita experiência. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou desse... Ah, não posso esquecer, velho. Valeu, Vinícius. O Instagram, seu Instagram, guerreiro. Boa. Alexandre Silva MKT, né? Alexandre Silva MKT. Só seguir lá, precisar de algum suporte, alguma dúvida. Se você também... Se você é dono de negócio, dono de restaurante, dono de pizzaria, não importa, entre em contato com esse cara aqui, que eu já vi o trabalho desse cara pessoalmente, trabalhei junto com ele, em conjunto, fazendo algumas coisas, e eu acho impressionante o zelo que você tem, a disposição de você ir no lugar, de você, mano, tá ali. Já vi algumas reuniões desse cara fazendo, eu achei do caralho. Nunca vi alguma outra empresa, alguma outra pessoa entregar a mesma qualidade de atendimento, de acolhimento que esse cara gera pro mercado de
de delivery, eu assino embaixo, porque eu já vi pessoalmente, então realmente, cara. E todo mundo, eu já fui em alguns clientes seus, vários na verdade, e nenhum deles falou mal de alguma forma, todos eles te elogiaram, mesmo quando você não estava presente. Isso achei do caralho. Então eu preciso enaltecer isso aqui e deixar isso claro também. E é isso, velho. Tamo junto. Tamo junto, cara. É Tamo isso aí. junto, até o próximo episódio. Um Valeu. abração.